E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Deus esteja abençoando a vida de vocês, assim como está abençoando a minha. Olha, logo acabou o primeiro turno aí das eleições e no dia 7, que foi segunda-feira, o pastor Silas Malafaia deu uma entrevista para a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Essa entrevista foi bombástica, caiu como uma bomba. Essa entrevista que foi postada no dia 8 no YouTube e já está com mais de 200 mil visualizações. E nessa entrevista dá para a gente analisar algumas coisas sobre a direita, sobre o comportamento da direita no Brasil e o que está acontecendo com ela. Então vou exibir aqui um cortezinho que eu fiz aqui e logo em seguida eu volto para comentar com vocês sobre o que está acontecendo com a direita no Brasil. Dá uma olhadinha aí para você ver. Nestas eleições de São Paulo, eu tive 2 alegrias e 4 decepções, para começar a história. 2 alegrias e 4 decepções. Eu vou começar pela alegria. Primeiro, a alegria da postura do governador de São Paulo, Tarcísio. Líder não anda atrás de povo, líder guia, anda na frente. Liderança não é sobre seguidores, é sobre propósito. Liderança não é sobre seguidores. Você não é um verdadeiro líder até que você não ande sozinho. Então, o Tarcísio ganhou muito comigo, porque um líder não está preocupado com redes sociais. Se você vai perder ou ganhar. Como eu sofri um bombardeio da milícia digital dele de robô que ninguém recebeu. Dele quem? Do Marçal? Do Pablo Marçal. E o ser humano, Mônica, eu sou psicólogo, existe uma coisa de gatilho mental. Se 4 pessoas na rua estiverem olhando para o céu, 80% de quem passava vai olhar para o céu. Então, o que ele fez? Quando ele usa robô e a milícia dele, ele faz com que as pessoas pensem que eu estou errado e ele está certo. Então, não foi uma brincadeira. Eu perdi, Mônica, 1,5 de seguidores. 1,5% de seguidores. Com toda a guerra e a milícia que esse cara usou e robô que ele usou, eu perdi 1,5. Ok. Tá. Então, vai aí a minha primeira palavra para quem a minha alegria, não é? Que não foi decisão. O segundo foi com a posição de Gaia, o deputado federal de Goiânia, de Goiás. Ele, que início estava assim de maneira apoiando indiretamente o Marçal, porque botou a fala do Nicolas, mas foi homem de caráter ao documento do forjado médico, ele vinha a público dizendo, não, isso aí não. Então, um homem que mostra seu caráter, sabe, ele dá um passo atrás, porque a grandeza de um ser humano não são seus acertos, mas sim reconhecer seus erros e corrigir suas rotas. Então, aqui estão, certo, as minhas 2 alegrias. Então, eu vou para as decepções, começando numa ordem, tá? De decepção, do menor para a maior decepção. Primeiro, a minha decepção com Magno Malta. Um cara guerreiro, um cara do pau da guerra, ficou calado. Eu bombardeei o Magno, você tem que se posicionar, você tem que falar, e ele ficou calado. Não, essa guerra não é minha, é sua sim. O que está em jogo é 2026. Esse cara vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos que você representa, mas não tomou atitude. Minha primeira decepção. Aí, por que medo? Hã? Medo? Rede social. Rede social. Mônica, nós estamos vivendo hoje um processo que as pessoas estão agindo conforme rede social. Todo mundo apoia? Eu vou nessa. Todo mundo critica? Bem, eu não vou nessa, mas vou me calar. Tá? Qual é a segunda decepção? A minha segunda decepção, eu estou falando em ordem de grandeza. Deputado Marcos Feliciano, um dia desse, pregou na minha igreja e disse, pastor Malafaia é como um pai que me dá conselhos, que me puxa a orelha. Conversei com ele, detalhei quem é Pablo Marçal. E esse cara faz um vídeo tentando me desmerecer e apoiando o Pablo Marçal. Então, essa é a segunda decepção na ordem de grandeza. A terceira decepção, Nicolas.
Você sabia? Nós temos bolsomínios e nicolomínios agora? Nós já temos bolsomínios. Agora temos os nicolomínios. O Nicolas, um garoto bom, um garoto de futuro, mas teve uma atitude de politiqueiro velho. E eu vou te provar. Número 1, eu não sou do PL. Eu apoio quem eu quero. Eu sou livre. Agora, ele não. Ele pertence ao PL. Ele, no mínimo, boca fechada, porque o líder dele estava apoiando o Nunes. Então, ele vem com uma história de 2 copos. Um está cheio de veneno, o outro você não sabe, então vou arriscar. Aí, muito bem. Aí a decepção final. Ontem, ainda no processo das eleições, ele foi questionado. E a resposta dele, uma coisa assim, para mim, nojenta. Qual foi a resposta do Nicolas? Não, se o Pablo Marçal mentiu ou está errado, que pague. Ontem, depois da polícia mostrar que o documento é falso, e aí ele piora. Outros aí também tem que ser incriminado, como o Janones, que mentiu. Existe uma diferença, tá? No Código Penal, artigo 299, falsidade ideológica. Artigo 139, difamação e calúnia. Artigo 299, o que o Pablo Marçal fez é reclusão, cadeia penitenciária de 1 a 5 anos. Quando você calunia e difama, é detenção de 6 a 2 anos, que ninguém vai para a cadeia por causa disso. Você já viu, paga multa. Então, ele, ontem, no processo eleitoral, querer disfarçar para proteger esse bandido que merece a cadeia, decepção total. Usou a politicagem velha para proteger quem ele apoia. Não teve a dignidade. Eu mandei para ele, Mônica. Eu mandei para ele um banner. Nicolas, eu estou falando como pastor, como um cara que tem idade para ser seu pai. Você é um cristão. A tua consciência foi informada de que esse cara é um canalha. Faça um vídeo e retire o apoio dele. Você vai crescer. Não deu nem pelota. Essa é a terceira. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o primeiro mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas 2 eleições em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo 2 sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap. Você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa? Sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os 2 lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse?
Muito forte, né, pessoal? Que porcaria de líder é esse? Muito forte. A gente pode ter as mais absolutas divergências com o pastor Malafaia, mas ele está certo, né? Um líder tem que liderar, não tem que ficar esperando como vai a maré para ele navegar. Ele tem que liderar, mesmo que isso seja contra a vontade das redes sociais. A direita sim está rachada, a direita se rachou e está em disputa. Isso significa que a direita vai acabar? Não, muito longe disso, antes pelo contrário. Significa que existe uma disputa acirrada para saber quem será o nome da direita à presidência da República, já que Jair Bolsonaro não será porque está inelegível, ou inelegível, como dizem. Então, essa disputa está se acirrando cada vez mais. Olha, nessa briga, acho, eu e o Malafaia também já disse isso, porque o Malafaia já se associou a isso em primeira linha, que é Tarcísio. Tarcísio é o nome até agora da direita que está saindo fortalecido dessas eleições. Mas vamos ver o segundo turno aí das eleições, o que pode reservar para São Paulo. Na minha modesta opinião, é muito difícil do Boulos ganhar em São Paulo, por toda a conjugação. Até a outra capital que o PT disputa, por exemplo, que é Porto Alegre, também a Maria do Rosário quase perdeu no primeiro turno. Essas disputas estão fadadas a ser uma derrota ainda cachapante para nós da esquerda. Até porque os nossos candidatos, né, pessoal, eles não conseguem fazer com que o eleitor consiga distinguir claramente qual a diferença da esquerda para a direita. Eles ainda não conseguiram fazer com que as pessoas entendam isso. Até por não se posicionarem, por não colocarem as posições que a esquerda historicamente tem que ter de vanguarda. E isso independe se tu vai ganhar a eleição ou não, mas isso é um processo de aprendizagem que cada vez mais tem que ficar claro para que o eleitor possa decidir, para não estar jogando os burros na água logo ali adiante. Eleição, não existe eleição perdida. Eleição está sempre sendo construída. Olha o Pablo Marçal, já disse, 2026 é logo ali, e a disputa pode continuar sim. Então, fica aí, deixa aí nos comentários o que você acha de toda essa disputa aí em São Paulo e na disputa no Brasil, porque isso vai se traduzir lá em 2026. Vem comigo, vamos junto, um abraço.